Falar do dia da campanha do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro passou a segunda-feira em Brasília. Ele concedeu uma entrevista e depois fez encontros com lideranças políticas e artistas sertanejos no Palácio do Planalto. Agora à noite, em mais uma ofensiva com o eleitorado católico, o presidente participa de um evento com esse público também lá em Brasília. As informações ao vivo com o repórter Theo Cury. Oi, Theo, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Toda a agenda do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, aconteceu aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O presidente que chegou de madrugada, vindo do debate que aconteceu ontem à noite em São Paulo. Logo cedo, o presidente concedeu uma entrevista à Rádio Tupi. No final da manhã, o presidente recebeu o apoio do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB, que inclusive chegou a disputar as prévias dentro do PSDB para disputar a presidência da República, e o presidente também recebeu o apoio do ex-governador do Rio Grande do Norte, José Agripino Maia. No início da tarde, o presidente recebeu aqui no Palácio da Alvorada artistas sertanejos que declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que esse apoio dos cantores é essencial e decisivo na campanha, principalmente mirando o público jovem que não viveu os governos anteriores, principalmente o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse. Entre os artistas que demonstraram apoio e divulgaram que vão apoiar o presidente Jair Bolsonaro estão Chitãozinho, Sula Miranda, Leonardo, Gustavo Lima, Marrone e Zezé de Camargo, que inclusive cantou na posse de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. O presidente também recebeu apoio do governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa, que esteve presente aqui no Palácio da Alvorada, e logo mais, a partir das 7h30 da noite, o presidente Jair Bolsonaro participa de um evento com lideranças católicas no ginásio Nilson Nelson aqui em Brasília. Esse foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, maior parte da agenda cumprida aqui no Palácio da Alvorada, apoio de ex-prefeito, apoio de ex-governador, de governador e também apoio de artistas sertanejos. Esse foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Eu volto com você. Muito obrigado, Theo Cury, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Sila, a gente viu o presidente cercado de artistas sertanejos ali. Sabemos que Lula tem muito apoio da classe artística. De alguma maneira isso equilibra? Olha, eu acho que artista, assim, olhando evidências, sem fazer trocadilho. Sem começar a cantar. Sem começar a cantar. A gente pode também. Mas eu não vejo um peso para um lado ou para o outro, apoio de artistas. Acho que não tem evidência com relação a isso. Cria notícia, é muito simpático, mas assim, se for olhar artista mesmo, apoiando, a esquerda ganharia todas as campanhas no mundo, né? Porque os artistas, em geral, estão do lado da esquerda. Então, não vejo muito peso nisso. Nem celebridades, jogadores de futebol. Acho que nessa campanha teve um peso por conta das redes sociais. Então, cada vez que um artista apoiou um dos candidatos, ele fez a chamada furada de bolha na rede social. Então, isso acho que ajudou a amplificar o nome do candidato. Mas para a pessoa decidir, ela não decide votar porque o tal artista está ao lado do tal candidato, né? Eu super concordo contigo relacionado à capacidade de trazer votos. Mas a gente viu alguns estudos relacionados à capacidade de tirar votos, né? Então, por exemplo, quando um candidato usa determinado artista para terceirizar uma crítica, ou seja, o candidato fica bonitinho lá e usa algum tema que é sensível especialmente dentro daquela camada. Então, por exemplo, Anitta, com a temática de empoderamento feminino, do LGBT e tudo mais. Então, ela cumpre um papel no sentido do desgaste da imagem do adversário. Não quer dizer que alguém vote no Lula, inclusive acho que não por conta disso, mas cumpre esse papel. E o que a gente viu é uma possibilidade também, teve, por exemplo, dos artistas na hora do voto aos 16. Né, agora de gerar uma mobilização. Uma mobilização, sim. Não, nesse sentido, sim. Mas a Anitta, que você citou, ela também trouxe todo um conteúdo negativo para Lula. Se for falar dos evangélicos, a Anitta é o bicho, né? Total, então, como a Pablo Vittar. Você tem prós e contras nessa história, né? A questão é se para determinado público aquilo traz mais prós
ou traz mais contras, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que para a questão dos evangélicos afasta. Eu me lembro de uma campanha que eu fiz, que era a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo caía, né? Fora exceto esse ano que vai ser depois, o Brasil foi campeão e aí vieram os jogadores apoiar aquele candidato, saíram pela rua da cidade de caminhão, de bombeiro, e a campanha ficou apavorada, né? Falou, gente, agora a gente vai perder. Aí e começaram a me pressionar, eu coordenava a campanha, falava, gente, isso não tem o menor sentido, não é porque o jogador está apoiando. Aí uma das pessoas que mais me impressionava saiu assim, daqui a pouco ele voltou e falou, você tem razão. Falei, o que aconteceu? Por que você mudou de ideia? Ele falou, peguei 4 táxis, os 4 motoristas concordaram com você. Então você está certo. Genial. Bom, se os artistas talvez não ajudem muito Bolsonaro, a gente tem que falar de outros apoios que o presidente recebeu hoje. Arthur Virgílio chegou a dizer que não cabia bolsonarismo no PSDB e agora aparece como presidente. Vamos ouvir uma fala de Arthur Virgílio. Já tive rusgas com o presidente e já tive guerras nucleares com o presidente Lula. Mas nenhuma dessas coisas pesa para mim na hora da decisão. Pesa para mim saber o que se faz. Ontem, por exemplo, no debate, Lula disse uma coisa que para mim foi mortal. Ele não quer a transformação desse país quando ele diz que é contra a privatização da Petrobras. Agora vai, hein, Felipe? Márcio, o Arthur Virgílio, ele não tinha sequer muito peso no PSDB, ele fazia oposição a algumas lideranças dentro do partido, tentou disputar prévias algumas vezes, mas acabava perdendo. Então, assim, não é um apoio de peso. Acho até que os sertanejos têm muito mais peso do que ele para o bolsonarismo, já que atingem ali uma população jovem no interior. E, claro, como foi dito aí no estúdio, tudo depende do casamento entre a mensagem, o público-alvo, a própria mobilização do artista, as circunstâncias do momento dentro de uma campanha, mas eles podem contribuir, eles podem turbinar a rejeição ao adversário, falando algo muito específico que atinge ali uma demanda reprimida ou popular. Então, eles pesam muito mais do que o Arthur Virgílio, que passa a ser mais um sintoma de como esse velho tucanato é rachado, de como o PSDB tem todas as vertentes e perdeu absolutamente a identidade. Da mesma forma, a Agripino Maia, que sempre foi contra o PT, também decidiu apoiar o presidente Bolsonaro, estava inclusive ao lado de Arthur Virgílio ali. Não é um grande peso, talvez mais para nessa onda de apoios que o presidente tenta mostrar e exibir na tela, né? Em comum, eu estava pensando, os dois foram ferrenhos opositores do governo Lula, né? O Arthur Virgílio falava dia sim, dia também. Salvo engano, era o líder da oposição no Senado, no governo Lula, ou governo Lula 1 ou governo Lula 2. Falava todos os dias. Enfim, e o Agripino também, né? É um antipetista histórico. É da turma do Jorge Bornhausen também, que já está aposentado, mas é essa mesma linhagem de políticos à direita, a antiga direita. Veio do PFL. O Agripino era PFL, o Arthur Virgílio eu não sei. Era PSDB. Então, era PSDB, mas eu não sei se antes ou se ele sempre foi PSDB. Não, nessa época ele era PSDB. Sim, nessa época sim. Então, e ele perdeu o Senado graças ao empenho do Lula. Exato. Né? Ele foi um daqueles que o Lula falou que não seriam eleitos, né, Leandro? Sim. Foi toda uma leva ali. Então rola uma mágoa pessoal aí. Sim. Eu não sei se a gente já pode falar de Sérgio Moro, que é um apoio importante também, que apareceu com surpresa no debate, ou se a gente vai falar daqui a pouco, dentro da participação do debate de Sérgio Moro, que chegou de surpresa nos estúdios da TV Bandeirantes e realmente surpreendeu muita gente. Mas talvez seja importante pegar aqui um pouco do que Sérgio Moro está trazendo neste segundo turno e a surpresa que isso já pode ter sido. No primeiro turno, ok, ele precisava se eleger, decidiu se ligar ao Bolsonaro, até por uma questão ideológica, para ele mostrar que sou contra Lula e tem que apoiar o outro candidato. Mas agora, no segundo turno, fica a dúvida, por quê? Bom, eu vou colocar de cabeça aqui que eu pensei agora 3 motivos. Primeiro, atrair o bolsonarista arrependido. Segundo, tentar reavivar um certo lavajatismo. E terceiro, desestabilizar o Lula. Né? Hoje, na campanha do Bolsonaro, me disseram que a presença do Moro ali de surpresa, nem os jornalistas sabíamos, serviu para desestabilizar o Lula, né? Não sei se isso, né, a gente não está dentro do Lula para saber, mas que tinha esse intuito dele estar ali no palco, o sujeito que prendeu, o Lula afinal ficou preso 580 dias. Então eu coloco esse tripé, assim, né?
que para o Bolsonaro ganhar precisa atrair quem já votou nele deixou de votar, precisa reavivar esse lavajatismo que em 2018 foi muito eficiente e precisa desestabilizar o Lula também. Caio, mas é que assim, acho que esses são os pontos que levam a campanha do Bolsonaro a tentar atrair o Moro. A dúvida principal, não sei se eu te entendi direito, Márcio, do Márcio, que também é a minha, é o que leva o Moro Por quê? a tomar esse posicionamento, porque ele já está eleito. Sim. Não precisaria fazer isso. Ontem, depois que ele apareceu no debate, fiquei conversando com muita gente que conhece próximo a ele, que está com ele em grupos de WhatsApp, até ele acabou sendo cobrado ali em alguns grupos, por que ele estava tomando essa posição. E ele se justifica, ele até colocou isso nas redes sociais como tem um fator quase emocional, assim, de eu fui muito perseguido, tem muita investigação contra mim, a gente precisa livrar o Brasil do PT. Está se especulando muito, né, de que ele teria fechado algum acordo, se teria alguma coisa por trás, mas nessas conversas que eu tive com essas pessoas próximas a ele, me dava muito essa sensação de uma rixa, uma briga mesmo quase emocional com o Lula, um medo de perseguição e uma decisão assim de varrer o PT de qualquer forma. Uma coisa está clara, ele prefere ser governo do que ser oposição ano que vem, né? Quando ele se alia... Não é o que ele está falando, né? Publicamente ele está falando que ele vai ser independente. Publicamente ele está falando que ele vai ser independente. Não parece, né? Se ele está no palco ali com o Concordo Bolsonaro, com você, né? não Sim. parece. E assim, a Lava Jato ela vai fazer em 14, ela faz 10 anos, né? Ela é de 2014, né? As primeiras operações. É o tema da vida do sujeito. O Lula era o grande troféu, prendeu, saiu da prisão e vira presidente. Acho que envolve um pouquinho de tudo isso, né? Deve envolver medo, deve envolver frustração. Acho que são esses sentimentos ali, imagino, né? Pensando alto aqui. O que eu acho interessante dessa entrada do Moro é que ele trouxe todo um conteúdo de segurança pública para o discurso do Bolsonaro, inclusive no debate ontem. Ele fez essa pergunta, hoje eu assisti um pedaço da live, ele incluiu esse tema, que era um tema que estava meio abandonado e que foi central na campanha dele de 2018. Foi um dos motivos de voto, foi segurança pública. E quando a gente pesquisa o eleitor que largou o Bolsonaro, que é esse que ele ainda tem condições de reconquistar, uma das decepções é com relação à segurança pública. Então, pode ajudar nesse sentido, independente da presença do Moro, para constranger o Lula e tudo isso.